Próxima legislação de Sara poderá voltar a ter 11 vereadores. Relator do projeto que regulamenta o transporte de carga no Brasil decidiu retirar do texto a previsão de anistia às multas de mais de 800 milhões de reais de caminhoneiros e transportadoras. Movimento Santa Catarina pela Educação promove encontro para debater os desafios da educação para o mundo do trabalho. Pesquisa comprovou que durante a greve dos caminhoneiros, índices de poluentes no ar de São Paulo despencou. Na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, operação policial desarticulou o esquema que vendia animais silvestres pela internet. E no esporte, Luiz, o capitão do Tigre, está aliviado com a recuperação carvoeira na Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. O Legislativo de Sara voltou a discutir a redução no número de vereadores da cidade. Na próxima legislação, o parlamento içarense poderá novamente ter 11 cadeiras. A discussão começou há 3 meses. A proposta foi protocolada pelo presidente da Câmara, Alex Michels, do PSD, com as assinaturas também dos vereadores Rodrigues Mendes, do MDB, Geraldo Baldissera, do MDB, Lauro Nogueira, do PT e Silvia Mendes, do PP. Em meados de março, final de março, início de abril, nós tivemos esse debate junto com alguns vereadores. Na verdade, a gente já vinha tendo esse debate desde o ano passado. O impacto que a cidade teve com o aumento de 11 para 15 vereadores da legislatura passada para essa. E alguns vereadores estão de acordo de que 15 vereadores para a cidade é acima do necessário. E em abril a gente protocolou, eu e mais junto com 4 vereadores, protocolamos o projeto para novamente reduzir para 11. Isso para a legislatura que vem, a partir de 2020. Quem for eleito em 2020, participar com um pleito de 11 vereadores novamente. Conforme a legislação, o limite de vereadores é determinado pelo número de habitantes. Nos municípios em que há entre 50 mil e 80 mil moradores, como é o caso de Sara, o teto é de 15 parlamentares. Mas, segundo o presidente da Câmara de Vereadores, é possível legislar com um número menor. E Sara, com a emancipação do Balneário Rincão, que aconteceu também em 2012, já tinha próximo a 60 mil pessoas. Nós reduzimos e hoje nós estamos próximo a 55. Então ainda nem voltamos ao tamanho que Sara tinha quando tínhamos 11 vereadores. Então trabalhar com 11, acredito que é uma boa representatividade para as pessoas dentro do Legislativo. A proposta protocolada pelo parlamentar sugere a redução de 15 para 11 vereadores a partir da próxima legislatura. Esse era o número de vereadores que a Casa mantinha no mandato anterior, sendo que a Câmara passou a ter 15 vereadores apenas na última eleição. O trâmite na Casa, como é que faz? Depois do projeto protocolado, ele entra para a Comissão de Constituição e Justiça. E ali é pego o parecer do jurídico da Casa. O jurídico da Casa coloca que, por um apontamento de proporcionalidade, ele acredita que seja melhor reduzir para 13 e não para 11. Mas o parecer jurídico ele é exclusivamente informativo, então ele serve para consulta, né? Os vereadores têm ele como consulta, mas não quer dizer que tem que ser seguido. Segundo o proponente, a redução do número de parlamentares deve impactar diretamente nos gastos da Câmara. Isso é bom salientar porque Içara tinha 11 na gestão passada e nessa aumentou para 15. Se nós não tivéssemos feito nenhuma ação, no ano passado faltaria no caixa da Câmara 900 mil reais, quase 1 milhão. Nós tivemos que fazer sérias alterações e sérios cortes, fez com que mesmo com 15 a gente gastasse como se tivéssemos 11. O projeto deve entrar em votação na Câmara de Vereadores nos próximos meses. O projeto agora que veio o parecer jurídico, ele deve ir para a finalização da Constituição e Justiça, que deve acontecer aí nos próximos dias ou semana. E após ele deve passar por mais uma comissão. Eu acredito que esse projeto deve entrar ou nas próximas semanas ou no máximo aí nos próximos meses. Entra ainda agora até agosto, acredito.
Michels acredita que o projeto deva ser aprovado, mas pede que a população participe do debate. Os vereadores, como já temos 5 vereadores que assinaram, nós já temos 5 pessoas, 5 votos favoráveis à redução. Existem ainda mais alguns vereadores que também são a favor, embora tenha outros que tenham as suas opiniões formadas contrárias. E quanto à população, o que a gente está fazendo agora é dando a publicidade necessária para que isso entre em debate, para que as pessoas realmente discutam com seus vizinhos, com seus familiares e também com os vereadores nos quais elas votaram. Para elas disserem, aprovo, não aprovo, quero que mantenha 15, que o debate realmente seja amplo, ampliado para que as pessoas possam dar a sua ideia e daí sim, depois entrar em votação. A Secretaria Nacional de Defesa Econômica detalhou as regras para punir os postos que não repassarem descontos para o consumidor. E depois de muita polêmica, o relator do projeto que regulamenta o transporte de carga no Brasil decidiu retirar do texto a previsão de anistia às multas de mais de 800 milhões de reais de caminhoneiros e também transportadoras. A Agência Nacional do Petróleo anunciou que vai começar na próxima segunda-feira uma consulta pública sobre os reajustes diários dos combustíveis. Será a ANP a responsável por regular o período com que os preços da gasolina devem ser repassados ao consumidor. Na tentativa de acalmar os ânimos do mercado, o governo passou para a Agência Nacional de Petróleo a responsabilidade de regular a periodicidade dos reajustes dos combustíveis. A medida entrará em vigor em até 60 dias. A ANP anunciou que vai iniciar na próxima segunda-feira uma consulta pública para saber qual o valor mínimo que as refinarias e distribuidoras poderão reajustar os combustíveis. Em entrevista hoje a uma rádio, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a iniciativa foi do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. O que fez o governo? O ministro Moreira Franco, o ministro de Minas e Energia, ontem ele determinou à Agência Nacional de Petróleo que promovesse um estudo sobre como manter os preços dos óleos, do óleo, da gasolina, enfim, do gás, dos derivados de petróleo comercializados pela Petrobras, quanto à sua periodicidade de ajuste. Então, para reajustar o preço, a ANP é que vai definir. Uma nota do Ministério de Minas e Energia sobre a consulta pública a ser aberta pela ANP diz que ela se encaixa nas funções da agência. O diretor-geral da ANP justificou a consulta pública dizendo que o ambiente não é competitivo e que era preciso agir para garantir os investimentos de 2,5 trilhões de reais que o setor de combustíveis precisa nos próximos 10 anos. Ele negou que seja uma intervenção da ANP nos preços da Petrobras. Nós não estamos interferindo na formação de preço das companhias e nem vamos interferir, porque isso é definido em lei no Brasil. Os preços são livres. O que nós estamos colocando em discussão com a sociedade é se devemos, e todos nós somos brasileiros, estamos acompanhando as notícias todos os dias, e estamos vendo um pedido da sociedade para que isso aconteça, então nós estamos reagindo a esse pedido. Desde julho de 2016, a Petrobras iniciou uma política de reajustes diários dos preços da gasolina e do diesel, baseada nas cotações internacionais do petróleo e no dólar. Com a paralisação dos caminhoneiros, o preço do diesel foi congelado por 60 dias. E depois disso, a periodicidade dos ajustes passará a ser mensal. E nesta quarta-feira, o projeto de lei que regulamenta o transporte de cargas no Brasil dominou os debates aqui no Congresso Nacional. As discussões começaram na terça, mas só depois de muita polêmica, o relator, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, decidiu retirar do texto a previsão de anistiar as multas dos caminhoneiros. A proposta fala agora em transformar multa em advertência. O perdão proposto pelo relator não se limita aos caminhoneiros, mas a transportadoras também. O valor das multas ultrapassa 800 milhões de reais. A Advocacia Geral da União diz que perdoar multa de transportadora é desobedecer decisão do Supremo Tribunal Federal. A retirada da anistia do texto foi feita depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse que não era o momento para se votar esse assunto. Então eu vou pedir a ele mais uma vez
que a gente deixe esse assunto para outro momento, né? Até porque tratar de anistia, né, tratar de beneficiar aquele, né, que cometeu algum ato errado. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, até porque essas ações, elas estão sendo, né, deferidas, inclusive, pelo Supremo. Não acredito nem que nenhuma lei resolva isso. Segundo o Marcheselli, o texto tratando do tema deverá ser discutido com o governo, juntamente com a MP editada na semana passada, instituindo a política de preços mínimos para o frete, entre outros assuntos. Tirada do artigo 89, onde dava uma certa anistia para transportadoras durante a greve. O valor do frete é um dos temas mais polêmicos da Lei de Regulamento de Cargas. O ministro Eliseu Padilha afirmou que os valores das tabelas de preços serão mantidos. Padilha explicou que algumas correções podem ser feitas com o tempo, mas que tudo será mantido. Só que o ministro da Agricultura, Blário Maggi, numa coletiva hoje pela manhã, disse que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai rever, sim, os preços dessa tabela. A NTT vai buscar fazer uma readequação dos valores. Ninguém está querendo fugir do acordo que o presidente fez, que foi feito. Agora, que ele seja justo para todos os lados. É importante dizer que no setor de grãos, que é o setor da agricultura, por exemplo, a grande maioria dos transportadores trabalham com fretes que, assim que o preço do diesel é reajustado, eles já recebem um reajuste durante a viagem dele. Diferente do que acontece nos caminhões que são autônomos e que transportam carga geral, que muitas vezes pega uma carga de São Paulo para ir para o Recife, sobe 2, 3 vezes o frete no meio do caminho e ele não tem nada para fazer, tá? Não tem a quem recorrer. Então, nós estamos tratando aí de coisas diferentes e por isso tem que ter muita prudência nessa questão aí das tabelas. A NTT já informou que publicará os ajustes em breve e que essa questão tem sido prioridade desde a semana passada. Os caminhoneiros já avisaram. Caso tenha mudanças na tabela dos valores do frete, uma greve muito pior pode acontecer. Pois é, mas na contramão da redução do preço do diesel, 6 estados elevaram a tributação de ICMS sobre o combustível. Os estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Paraíba, Rondônia e Tocantins estão arrecadando mais ICMS por litro do diesel nesta primeira quinzena de junho do que recolheram entre 16 e 31 de maio, o que dificulta que o desconto de 46 centavos chegue na bomba para o consumidor, como deseja o governo. A seguir, Movimento Santa Catarina pela Educação promove encontro para debater os desafios da educação para o mundo do trabalho. O Instituto de Estudos Avançados da USP fez um levantamento da poluição na cidade de São Paulo durante a greve dos caminhoneiros. E o resultado foi que o índice de poluentes no ar caiu pela metade. Do 14º andar, a Catarina tem uma visão privilegiada da cidade de São Paulo. Mas aqui do alto, nem sempre ela consegue enxergar o horizonte, principalmente quando a poluição forma aquela camada de poeira no céu. Nos últimos dias, ela percebeu algo diferente. O tempo estava um pouco mais aberto, como se a poluição tivesse dado uma trégua, mas eu não tenho como dizer isso ao certo. É só uma impressão mesmo, como eu falei. Não foi só impressão da Catarina, não. É que com o tráfego menor de veículos durante a paralisação dos caminhoneiros, respirar na capital paulista realmente ficou muito melhor. O Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, a USP, comparou os 7 primeiros dias de greve com a semana anterior e percebeu que a qualidade do ar melhorou 50%. A poluição na cidade de São Paulo, ela deriva principalmente, quase que exclusivamente, da nossa frota de veículos. A cidade de São Paulo tem uma rede ampla de monitoramento da qualidade do ar, né, feita pela CETESB. Então, em diferentes pontos da cidade, você tem estações espalhadas que monitoram 24 horas por dia a qualidade do ar.
e diferentes poluentes, né? A medição foi feita em estações como essa aqui, que detectam os poluentes que a todo momento são emitidos na atmosfera. Os principais são ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Esses são alguns dos gases emitidos por automóveis e motocicletas, que poluem o meio ambiente. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo monitora a qualidade do ar em 62 estações, que estão espalhadas por todo o estado. A medição em tempo real manda todas as informações para essa central. Esses pontos verdes significam que a qualidade do ar está boa em quase todos os pontos de monitoramento. Mas nem sempre é assim. Conforme os níveis que a gente observa nas estações, então, a qualidade do ar pode ser classificada como boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. Este equipamento, desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, também é capaz de captar a presença de poluentes no ar. A diferença é que ele é móvel e pode medir a qualidade do ar de diferentes lugares. O equipamento ele é um componente que a gente chama de internet das coisas, onde ele coleta informações do ar, faz as análises, informa o dado via internet para uma camada computacional que vai informar as informações do estado, como está a poluição naquela região. Esse equipamento já foi testado em vários pontos da cidade de São Paulo. Um deles foi bem no centro da cidade, onde o tráfego é pesado praticamente todos os dias. E olha só o que foi detectado. Uma grande concentração de monóxido de carbono. É toda essa área roxa aqui que a gente consegue ver no mapa. Esse gás é altamente poluente e é emitido pelos veículos. A intenção dos pesquisadores é apontar os lugares mais problemáticos e sugerir estratégias de políticas públicas para reduzir a emissão de poluentes nas cidades brasileiras. A ideia desse mapeamento móvel é exatamente identificar quais são as áreas críticas da cidade e, a partir daí desse conhecimento, tomar alguma ação mitigatória e preparar uma certa política de médio e longo prazo. Para respirar um ar puro, a mudança de atitudes é fundamental. Em outros países, já é uma realidade, como conta essa brasileira, que vive em Londres. Eu moro aqui em Londres faz quase um ano e, apesar de ser uma das maiores capitais do mundo, Londres estimula muito o uso de meios alternativos de transporte, como a bicicleta. Então você vê muita gente pedalando por aqui, seja para o trabalho ou para a escola, e também de transporte público. Inclusive agora os ônibus, até 2037 a meta da prefeitura é que todos os ônibus sejam 100% limpos, ou híbridos ou elétricos. Então, inclusive, em 2018, você já vê que aqueles ônibus de 2 andares clássicos aqui de Londres são todos verdes, híbridos. Movimento Santa Catarina pela Educação promove encontro para debater os desafios da educação para o mundo do trabalho. A reportagem é da jornalista Débora Correia. Os eventos serão realizados em 6 regionais e abordarão o tema A Educação Integral e a Base Nacional Comum Curricular no contexto da reforma do ensino médio, falando sobre os desafios da educação para o mundo do trabalho. O primeiro encontro foi realizado nesta quinta-feira na sede da Associação Comercial e Industrial, a ASIC. É uma das diretrizes da reforma do ensino médio feita no Brasil, aprovada pelo Ministério da Educação. Nós já iniciamos um projeto piloto ano passado, estamos dando sequência neste ano e os seminários justamente visam discutir essa nova modalidade de pedagogia educacional. Também participa dos seminários realizados em todo o estado o diretor do Instituto Ayrton Senna, uma parceria firmada no ano passado entre a Fiesc e o Instituto e com outras entidades parceiras, tem levado a proposta de educação integral ao ensino médio. Hoje, 30 escolas do estado têm o sistema implantado. Essa é uma grande parceria que envolve, na verdade, de vários parceiros, além da Fiesc, do Movimento Santa Catarina pela Educação, mas como grande piloto disso, a Secretaria da Educação do Estado, o Instituto Ayrton Senna, que desenvolveu essa metodologia, tem o apoio do Instituto Natura, tem o apoio da CAPES, do Ministério da Educação. É um grande esforço de vários parceiros para que a gente possa, hoje, esse ano, de 2018, ter 30 escolas em tempo integral trabalhando com esse modelo de desenvolvimento integrado e de formação plena dos nossos alunos, preparando-os para o século XXI. Durante o evento, um painel discutiu ainda por que a educação integral é estratégica para o novo mundo do trabalho.
Precisamos preparar o nosso jovem para que ele compreenda quais são as demandas, requisitos desse novo mundo do trabalho. Para isso é importante fazer este casamento entre educação e trabalho, aprendizagem prática. Como é que o jovem vai se situar num ambiente completamente diferente daquele que nós temos hoje? É um desafio para as escolas, porque não sabemos ainda qual é a profissão, qual é a ocupação que o jovem terá quando chegar à idade de ingressar no mundo do trabalho. Sabe-se que 65% das crianças que estão entrando nas escolas hoje vão trabalhar em ocupações que não existem ainda. Então, como nós vamos nos preparar para este novo mundo do trabalho que tem os seus desafios e é também fascinante pelas descobertas que estamos fazendo nessa caminhada. O presidente da federação lembra ainda que discutir esse assunto, além de tantos outros voltados à educação, tem trazido bons resultados por meio das ações desenvolvidas pelo movimento Santa Catarina pela Educação. Por que nós começamos o movimento? Porque constatamos que apenas 49% dos trabalhadores da indústria tinham ensino básico completo. Ora, se nós estamos diante de um desafio tecnológico de dimensões ainda difíceis de imaginar, nós temos que preparar, qualificar o nosso trabalhador e o nosso jovem. Nesses 5 primeiros anos, nós passamos de 49% para 59%. Nós tivemos um salto muito expressivo de 10 pontos percentuais, mais de 20% foi o crescimento. E isso se refletiu também nos outros setores, atividades do setor econômico. Portanto, isso também é uma demonstração que é possível transformar, realizar um novo tipo de educação, melhorar o nível de escolaridade e preparar adequadamente o jovem e o trabalhador atual para os desafios do mundo do trabalho. A seguir, Luiz, o capitão do Tigre, está aliviado com a recuperação do Carvoeiro na Série B. Na semana que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Polícia Federal e o IBAMA fizeram uma operação em 15 estados para desmontar um esquema ilegal de venda de animais silvestres pela internet. 5 pessoas foram presas. Um papagaio, 2 pássaros pretos, um lagarto, 6 cobras, incluindo uma piton. Além de várias outras espécies de aves silvestres, foram apreendidas hoje na capital paulista. Todos os animais, segundo a polícia, estavam à venda na internet. A Operação Teia, que é o nome que o IBAMA deu para a operação, visa o desmantelamento de a gente imagina que tenha aí uma conexão entre eles, essa é uma segunda fase da operação, o desmantelamento de um grande grupo de pessoas que comercializa animais pela internet. A maioria desses animais, então, o alvo principal, são aqueles animais de sangue frio, são insetos, que eles podem vender pela internet e mandar por correio sem problema, porque são animais que aguentam esse tipo de transporte. Pela manhã, a polícia prendeu 5 pessoas, 2 aqui em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e 1 em Belém, no Pará. Os detidos vão ter que pagar multa por cativeiro sem licença de animais exóticos e maus tratos. O que a polícia quer saber agora é de onde vieram os animais e quem foram os compradores. A ação envolve as polícias militar, ambiental, federal e agentes do IBAMA. Foram expedidos 34 mandados de busca e apreensão em 15 estados. Até agora, 50 animais silvestres foram apreendidos e serão encaminhados para centros de reabilitação. São anunciados ostensivamente, de forma explícita na internet, e o simples fato de, então, expor a venda pela lei já é crime. Também é crime quem compra esses animais, e essa também é uma outra fase dessa operação, que agora, então,
Depois que nós analisarmos tudo que foi apreendido, as informações que a gente está aprendendo com todos esses alvos, a gente vai começar a ir atrás de quem comprou esses animais, porque essas pessoas, além de apreender esses animais que foram comprados, são animais comprados ilicitamente, essas pessoas respondem pelo mesmo crime que esses vendedores estão respondendo. Alívio no Tigre. Após 2 triunfos seguidos e a palpável possibilidade de deixar a zona do rebaixamento no sábado, trouxe o que os jogadores carvoeiros estavam buscando há tempos: a paz. O andar e a expressão serena e tranquila de um capitão que começa a tirar uma tonelada das costas. Luiz, o maior salário do Criciúma e liderança carvoeira, era um dos atletas mais cobrados pelo torcedor em virtude da má fase vivenciada pelo time na Série B. Após 2 vitórias seguidas e a quase saída da zona do rebaixamento, a paz voltou a reinar no Criciúma, que só pensa em esquecer o período de derrotas. Dá uma moral a mais, né? Você pegar dos adversários dia 4 e vencer. Principalmente o clássico contra o Avaí, depois o Paysandu que vinha embalado também. Você fazer um grande jogo com um placar elástico, né? Então, isso faz com que a equipe entenda que nessa competição o mais difícil é manter sequência, né? As equipes que começaram a deslanchar no começo vão ter dificuldade, nós encontramos a dificuldade já no começo, ficamos muitos jogos sem vencer, a pressão aumentando, então esses 2 jogos aí deu uma autoestima maior para nós, até porque a gente precisava também, nós estávamos buscando isso e precisamos agora vencer sábado realmente para poder, quanto mais sair dessa situação de zona de rebaixamento, é melhor ainda. O capitão do time deu moral para o elenco, que vinha sendo muito criticado. Com 2 vitórias seguidas e com os ânimos renovados, o camisa 1 tricolor anuncia que dias melhores virão. Porém, nada de relaxar. É hora de foco total. Às vezes, quando você não tem um resultado positivo, não é porque jogou mal. Nós fizemos jogos bons, sim, mas o resultado não aconteceu. Juventude em casa, nós fizemos um grande jogo, mas não vencemos. Com Fortaleza, que é uma equipe que está em primeiro, fizemos um grande jogo. Poderíamos até ter empatado lá, mas não conseguimos. Mas a gente sabe que a motivação ela vem do dia a dia do trabalho, né? Quando você vence, a autoestima aumenta. Principalmente quando você ganha um clássico, depois em casa ganha de goleada. Só que a gente não pode também ficar no oba-oba e achar que está tudo certo também. Então a gente tem que ser sério, a seriedade tem que ser mantida, respeitar o adversário sempre. Agora pega um adversário muito difícil que é o Boa, não é porque está em último que é um adversário limitado. Vi vários jogos deles, uma equipe realmente muito rápida ofensivamente, e a gente tem que ter cuidado, nós não podemos ser surpreendidos pelas nossas atitudes. Então a cobrança cada vez que vai passando, a gente está aumentando mais, vencemos 2, mas ainda não foi o necessário para cobrir aquelas derrotas que nós tivemos no começo. Ponderado em suas respostas, Luiz preferiu silenciar durante a fase ruim. Era hora de buscar apoio em quem sempre está disposto a ajudar. Momentos negativos você tem que se acolher mais a família, né? Evitar muitas coisas fora, evitar muito o extracampo também. É essencial se concentrar um pouquinho mais, fazer uma autoanálise do que tem sido feito, não só o grupo inteiro, mas individual. Isso atrapalha, assim, muitos nessa situação conseguem sair o mais rápido possível, se reerguer o mais rápido possível. Outros já têm um pouco mais de dificuldade, até pela idade, então falta pouca experiência às vezes, né? E a gente sabe que nesse momento é mais conversar para tentar acertar a situação do que trazer mais problemas, né? E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.